Boa, Cheguei. boa tarde, Cecília. Tudo Tudo bem? bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem chegar depois, Verdade. né? E aí, tudo bom, Hudson? Graças a Deus eu estou muito melhor que eu mereço. E você? Eu também. Mudei de base hoje, Graças. estourou uma, sei lá o que da CEMIG, uma rede da CEMIG, lá onde eu fico. Legal. Aí eu mudei de base, tá bom? Bacana. É Boa isso. tarde a todos que estão entrando. Vamos dar mais um tempinho aqui, Cecília. E Vamos, eu um gostaria de minuto. começar falando uma coisa que é muito importante, que todos, né, que já estão acompanhando, que vão acompanhar isso depois. Eu queria começar com uma mensagem falando um pouco sobre a depressão, Cecília. E é Uhum. um distúrbio que está afetando assim, milhões de pessoas no mundo, né? E isso vai chegando cada dia mais perto da gente, né? Sim. Então, eu gostaria de incentivar as pessoas, né, que às vezes estão vendo uma pessoa que está mais estranha nessa, ou que está dando esses sinais, a não desvalorizar isso, né? E a incentivar a pessoa a buscar ajuda. E aí acho que o próprio CVV pode ser uma ótima ferramenta, os Uhum. profissionais do país inteiro aí, né, os terapeutas, psicólogos, busquem ajuda, incentivem essas pessoas Uhum. a buscarem ajuda, né, caminhem Sim. junto com elas para essa ajuda, né, porque essa É. doença é algo muito sério, muito grave e realmente vem atacando a cada dia mais pessoas. É, ninguém está imune a isso, né, Hudson? Todo mundo Né? pode ter uma baixa até das substâncias, vamos falar assim, cerebrais. Isso acontece de uma forma muitas vezes invisível, né? A depressão, muita gente acha que ela acontece só quando eu tiver parada em casa sem conseguir sair da cama. Não é isso. Um humor mais irritado pode ser um indício de que a pessoa está com uma depressão já instalada, falta de apetite, alteração do sono, tudo isso são sinais. Depressão é muito mais do que simplesmente aquela tristeza arrebatadora, entendeu? Que não me deixa fazer nada. Não é isso, não é. Então, realmente, muitas pessoas estão com essa baixa e precisam tratar, porque é muito pior não receber ajuda, inclusive medicamentosa, do que tentar resolver sozinho. Muita gente não sabe que tem isso, né, Cecília? Muita gente não sabe, não sabe. E como a vida tá difícil, a vida já não é fácil mesmo, viver uma grande aventura com seus desafios. E ainda que linda, muito difícil. Neste momento, parece que a coisa deu uma apertada mesmo. Eu estive conversando com o Rodrigo Nicolato, que é um psiquiatra de referência para mim aqui em Belo Horizonte. E todo mundo que trabalha com saúde mental tem percebido o quanto esses índices pioraram. Quantas pessoas estão chegando? Aumentou demais. Até para mim, que estou lá no consultório com um público diferente, assim, né? Não é um público com adoecimentos tão graves, mas as pessoas estão com muito burnout, com muita crise de ansiedade, síndrome do pânico e depressão em diversos níveis, porque a gente tem muitos níveis de adoecimento, né? E saber Sim. entender essa diversidade também na forma de adoecer, para a gente não achar que a gente não está doente quando talvez a gente já esteja sim. E se eu entro com uma intervenção mais rápida, nossa, os prejuízos são muito menores. A gente resolve às vezes com facilidade, não tem problema, contanto que eu perceba e receba ajuda de algum lado, né? Então, incentivamos, se você tem alguém que você está sentindo aí que está mais triste ou que está mais ansioso, sei lá quais são os sintomas, né? Se você percebeu, ou se a pessoa comentou alguma coisa, não desvalorize o sentimento e incentive que ela busque uma Uhum. ajuda profissional, né, Cecília? Exatamente. E o E nosso tema vamos, de hoje, que é o cansaço, gestão do tempo, tem uma relação muito grande com o que a gente está vivendo, nessa questão da saúde mental,
dos adoecimentos mentais. As pessoas estão muito cansadas, exaustas, esgotadas. E aí não tem saúde mental que resista a isso. Então, a gestão do tempo entra para trazer um respiro para a gente, ter respiros, pequenos respiros no dia a dia, nessa administração dos recursos de tempo que a gente ganha a cada dia, a cada semana. Legal. Ô, Cecília, nós estamos aqui na live 3, né, da Rota da Felicidade. Então, a nossa Isso. intenção aqui é falar sobre temas relevantes que as pessoas às vezes acham que precisam de grandes transformações e às vezes com Uhum, pequenos ajustes elas podem sim ser mais felizes no seu dia a dia. com Você bem falou aí, o certeza. tema de hoje, cansaço de gestão do tempo, e eu queria começar te perguntando, o que é a gestão do tempo? Gestão do tempo é a gestão da nossa vida. Tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é a matéria-prima mais importante, que é a nossa vida. Então, o que a gente faz com ele é o que a gente está fazendo com a vida. Então, eu gosto daquele raciocínio das fichas, eu vou resgatá-lo de uma forma um pouco mais aprofundada hoje, que é, vamos raciocinar, que a gente tem em uma semana 168 horas para serem gastas, para serem vividas. O que significa, eu fiz a conta, 10.080 minutos por semana. A pergunta é: o que você faz com essas fichas? Se a gente pensar que cada minuto é uma fichinha, fichinha de plástico vermelhinha, daquelas que vêm em jogos de tabuleiro, tá? Com que você gasta as suas fichas e como você gasta. Onde você as coloca, em quais atividades, vamos pensar em atividade, porque as nossas 168 horas semanais são completamente preenchidas por atividades. Mesmo que seja uma atividade de descanso e sono, ou uma atividade de ócio, de lazer, tudo é atividade. Então, em quais atividades você coloca essas fichas de minuto a minuto, para ficar mais ampliado o nosso raciocínio, e como? Porque também não importa só o que você faz, não. O como você faz é tão importante quanto. O como é o que me diz o nível de saúde ou de adoecimento você está extraindo da sua vida, do seu dia a dia, para a gente raciocinar que tanto que esse cansaço tá te adoecendo ou não, entendeu? Isso é gestão do tempo, é como que você administra essas fichas, como que você gasta e com o que você gasta. Como se fosse um recurso financeiro, só que é de tempo, e tempo é vida. Entendi. Ô, Cecília, quando as pessoas geralmente ligam gestão de tempo, do que eu li, de algumas coisas, as pessoas pensam no trabalho, ou pensa em atividades específicas, né? Elas sempre, elas não pensam na vida, Aham. na rota da vida, né? Na Inteira, rota da né? longevidade ali, né? Ela pensa, Isso. não, minha gestão de tempo hoje, eu preciso de trabalhar de 7 às 8. Como que a pessoa pode, qual que é a dica que você dá para a pessoa começar trazendo isso para a vida dela, para ela sair? Porque às vezes a pessoa, mas como é que é isso? Como é que funciona Muito essa legal gestão? isso que você falou, muito importante, porque assim, eu penso nisso todo dia, né, Hudson? Eu amo esse assunto, eu respiro e transpiro isso. E uma coisa que eu percebi há pouco tempo, sendo uma pessoa que estuda técnicas de produtividade, inclusive, como fazer mais em menos tempo, isso é muito legal, mas as pessoas entram nisso sem conseguir aproveitar o tempo que elas conquistaram a mais, por serem mais produtivas, para viverem outras coisas, coisas diferentes, e criarem um arranjo de atividades e de vida mais saudável, mais rico nessa experiência geral com a vida, entendeu? As pessoas têm muito na cabeça assim, tem que ser produtivo, tem que fazer muito, tem que fazer cada vez mais rápido para entregar mais e melhor. E ok, e a gente tem um monte de coisa legal para aprender para conseguir fazer mais, com menos energia e me preservando mais.
Porém, esse tempo que eu libero, eu não uso a meu favor. Eu acabo engatando de novo a primeira para uma nova sequência de atividades na mesma trilha, no mesmo objetivo, no mesmo ritmo, entendeu? Então não adianta ser só mais produtivo. Você tem que ser mais produtivo para abrir espaço para a sua vida para outras coisas. E não preencher imediatamente tudo de novo e se manter numa lógica de falta de tempo, de correria, de esgotamento, de cansaço, que não te restaura. Então, gerenciar tempo é gerenciar tempo para que você viva melhor, mais e melhor. E não para continuar nessa roda louca da velocidade, do excesso, sem fim. Porque às vezes a pessoa ganha o tempo, e em vez dela pegar aquele tempo e dedicar pequenas atividades que vão dar uma qualidade de vida, elas entram no ciclo vicioso de produzir mais, produzir mais, produzir mais, Eu e vejo quando isso vê, tanto o assim. esgotamento vem, né? É, Não tem jeito do esgotamento não vir, né, Sofia? não tem jeito porque somos humanos e temos limites. Somos feitos de carne, osso, sangue, veia, músculo. A gente não é máquina. Até as máquinas estragam, quanto mais a gente, que tem essa fragilidade física. A gente tem uma fragilidade inerente, física e emocional, que faz parte. Se a gente viver fingindo que a gente não tem a fragilidade, a gente vai adoecer, obrigatoriamente. O que eu acho interessante colocar com a sua fala é que as pessoas em geral, no mundo que te empurra para velocidade, para produtividade o tempo inteiro, para o desempenho 24 horas por dia, é que não sabemos parar. Eu vejo pessoas que se aposentaram e não conseguem desfrutar do tempo livre. Então a questão do cansaço, gestão do tempo não basta apenas conquistar tempo livre. Se você não conseguir desfrutar do tempo livre, aproveitá-lo, gerenciar esse tempo de forma que ele te ofereça algo a mais, ele será um grande problema na sua vida. Então, assim, o que mais tem é gente que não consegue parar. Gente que entra de férias e fica angustiado, porque fica com a sensação de que está improdutivo. Férias, hein? Férias, que dura às vezes 10 dias, 15 dias. Eu recebo pessoas jovens, às vezes, que me falam isso. Eu tô aflita. Eu não sei o que que eu faço. Parece que eu tô à toa. Como se ficar à toa fosse ruim. E não necessário, como é. Né? O à toa é o É, livre, é o despretensioso. a Thalissa falou aqui que o maior erro é tentar dar conta de tudo, né? Isso. Então, abrir o tempo para soltar as rédeas do próprio tempo, assim. Porque planejamento, né, aprendizado de produtividade, organização, tudo isso faz com que a gente faça o que a gente tem que fazer, gastando menos energia, e nos preservando mais, ficando menos cansados com isso. Mas esse excesso de exigência, uma forma de fazer que sempre quer o máximo de você, também vai gastar muitas fichas do seu dia. Você não tem infinitas fichas. Você tem 10.080 fichas de minuto por semana. Se você queima 5.000 na segunda e na terça, os outros dias de quarta a domingo, você está no déficit já. Você está no déficit. E existem algumas atividades que restauram, que te devolvem algumas fichas. Algumas extraem de você, vão cobrar de você muitas de cara. Às vezes em 2 horas, seu cofrinho já esvazia assim, tanto. Agora tem outras coisas que você possa fazer, que você pode fazer, se você conseguir gerenciar o tempo para isso, e sua cabeça, sua mentalidade também, que vão te retornar, que vão encher de novo o seu cofre de fichas. A Então, Cristiane falou que a Cristiane falou que fala potente. obrigada, valeu! E é isso. Então, ser um bom gestor do tempo é conseguir perceber em cada atividade do seu dia, da sua semana. Eu falo muito semana para a gente ter um recorte menor, não deixar isso aberto na sua cabeça. Hoje é segunda-feira, ou nos próximos dias, se você nos ouvir depois. Pense que ser um melhor gestor do tempo para viver menos cansado
menos esgotado, é conseguir primeiro ter clareza do que cada atividade demanda de você ou traz para você. Se você não souber nem o que você faz durante a semana, não tem essa clareza do jogo da sua semana, do tabuleiro da sua semana, como é que a gente vai mexer essas peças de um jeito diferente e melhor para você? Para você não viver exausto, esgotado e doente. A gente tem que tomar consciência disso. Como? Pega a sua agenda, olha os compromissos que você tem. Se você não tem nenhum hábito disso, imprime um quadro simples que você ou pega na internet ou faz. Se quiser, depois eu mando de algum jeito para vocês um que eu tenho. Segunda a domingo, com os quadradinhos, hora a hora, só isso, em branco. E vai preenchendo ali os compromissos que você tem fixos. E colore, mais ou menos, o trabalho de uma cor específica. Atividades de autocuidado básicas, que são as refeições, o banho, o sono. Bota uma outra cor. Bota um amarelo ou um azul. Trabalho, você bota um vermelho. Só para você ter noção, o tanto de tempo que a gente já gasta com o que é obrigatório. É surreal. E a hora que você enxergar isso no papel, sua percepção de como que você gasta o seu tempo muda imediatamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo fazer atividade física, gente. Eu não consigo, eu sou muito... eu não tenho disciplina. E aí quando a gente faz essa prática super simples, eu falo assim, como é que você vai fazer atividade física? Que horas? Tá tudo lotado e a pessoa acha que ela não faz atividade física porque ela não tem disciplina. Ela não tem força mais, ela não tem energia mais. Eu escuto isso toda hora, Hudson, de verdade, assim. Então tem que saber. Existem níveis de habilidade para gerenciamento do tempo? Eu posso medir isso, o meu nível de habilidade para gerenciar tempo? Como que eu posso criar esse gerenciamento? Existe uma ferramenta, uma dica que você fala? Existem formas, uma ferramenta que vai dar essa resposta para a gente de forma quantitativa, eu não tenho, não. Mas esse exercício do quadro da rotina atual, que é um quadro semanal em branco, com quadradinhos vazios de hora em hora, de segunda a domingo, para você preencher, já é um passo concreto, uma sugestão para a construção de habilidade. Qualquer habilidade que a gente pensar, Hudson, eu gosto de raciocinar a régua do desenvolvimento pessoal de cada um nessa competência que interessa a pessoa. Então, você tem nível iniciante, intermediário e avançado em qualquer coisa que a gente falar na vida. Em inglês, em natação, em tecnologia, na sua área específica de atuação, empreendedorismo, em relacionamentos interpessoais, inteligência emocional. É legal a gente pensar em que ponto a gente está dessa linha de desenvolvimento pessoal no que nos é interessante. Com relação à gestão do tempo, mesma coisa. Tem gente que é muito desorganizado, que não tem nem noção do que se passa com a vida dele em termos de tempo durante a semana. Tem gente que tem essa clareza, que já entra na semana com uma visão panorâmica dos próximos 7 dias, que é a chamada revisão semanal. Essa é uma das dicas concretas da nossa live de hoje. Revisão semanal vem do David Allen, que tem uma técnica, uma teoria de 30 anos de duração, de pesquisa e de investimento. Ele é americano. Ele criou um método chamado GTD, Getting Things Done. O livro traduzido em português se chama A Arte de Fazer Acontecer. E um dos pontos, eu li esse livro todo, eu fiz o curso, massa. Um dos pontos que eu vou trazer para vocês hoje, simples e super importantes, que ele frisa muito, é a revisão semanal. Que é isso que eu estou falando. Uma vez por semana, você precisa parar para olhar a sua agenda, as suas obrigações em primeiro lugar, nos próximos 7 dias, gente. Essa competência é básica para a gente se tornar um melhor gestor do nosso tempo, tá? E aí, nos espaços livres
que sobram, você vai pensar e escolher o que você vai fazer com este tempo. Mas se você nem sabe que você tem um tempo livre, quando ele chegar, você vai ser atropelado e nada de interessante vai acontecer com esse tempo. Você vai preencher ele de qualquer jeito. Sendo que você poderia falar assim: não, eu vou marcar com um amigo de encontrar nesse intervalo da tarde. Eu vou almoçar com a fulana. Eu vou dar uma deitadinha e tirar um cochilo, porque minha semana tá pesada e eu tenho que me restaurar em algum momento dessa semana. Tem a live, tem a aula, tem tal, entendeu? Vocês têm que olhar para a semana e raciocinar. O quanto ela está pesada, o quanto ela está leve, como cuidar de mim ao longo dessa semana e encaixar nos espaços vazios que eu espero que existam, porque senão esse já é um próximo passo para você. Tem que ter brecha. Se não tiver brecha, tá errado e não vai funcionar. Não vai. Você vai adoecer e você vai parar, ter que parar tudo sua vida inteira para cuidar disso. Então não espera adoecer, gente. Se já adoeceu, tudo bem, agora vamos tratar. Mas não espere adoecer para cuidar de você ao longo dos dias. Somos humanos, né, Hudson? Cecília, achei muito legal isso que você falou. E a Cecília e a Larissa fez uma pergunta e a Alessandra me mandou uma aqui também interessante. A Larissa começou falando assim: Cecília, na sua opinião, organizar a semana com antecedência pode ajudar com a gestão de tempo? E a Alessandra perguntou o seguinte: dentro da minha gestão de tempo, eu deixar pequenos espaços para eu não fazer nada na agenda, isso pode ser encarado pelo gestor como uma barrigada, a palavra que ela usou. Então, a Thalissa começou perguntando sobre, né, a organização da Planejamento. semana, e a Alessandra trouxe isso de deixar pequenos espaços, e eu imagino que você precisa conversar com o seu gestor, né? Falar com ele: olha, eu estou deixando espaço aqui de 15 minutos para eu respirar, para eu repetir. Como é que é isso? Claro, Entendendo que as organizações também elas precisam da produtividade daquela pessoa, isso. né? Como que E seria isso? as pausas restauradoras nos tornam mais produtivos, ao contrário do que a gente pensa. Entendeu? A questão é essa. Eu vou produzir muito mais e melhor, as minhas entregas serão de muito maior qualidade se eu me restaurar de tempos em tempos ao longo do dia. Não adianta eu querer brigar contra isso. Aí eu brigo contra isso, eu vou adoecer, eu vou ter que entrar com um atestado na empresa e é o pior que a empresa pode receber. É muito melhor para a empresa conciliar o tempo de produção dos colaboradores, dos funcionários, com os respiros, com um trabalho humanizado, do que raciocinar que a gente tem que extrair dali o máximo possível, o tempo inteiro. Essa conta não fecha. Então, vou voltar na Thalissa. A questão do planejamento e da organização. Super importante, não é que ajuda, não. É fundamental para você se desenvolver nessa linha, né, da competência de gestão de tempo, que é a gestão de uma vida melhor, para uma vida melhor. Você precisa aprender a se organizar e planejar. Porque é o seguinte, a vida puxa a gente naturalmente para um caos. Se a gente solta as rédeas da vida e deixa rolar, a gente vive numa confusão muito difícil, muito dura, caótica, sofrida, que nos puxa para um lugar ruim, de diversas formas. Tudo que vai na contramão desse caos é benéfico, que é no sentido da ordem, no melhor sentido desse termo de ordem, da organização, do planejamento. A vida fica mais macia, menos estressante, mais produtiva, mais significativa. Isso é muito importante, é fundamental. Então, sim, agora, aí vem um próximo passo: como aprender a ser mais organizado, como aprender a planejar a minha vida, construção de habilidade. Aí existem
muitos conteúdos gratuitos. Thaís Godinho fala disso no site dela, Vida Organizada. Eu tenho alguns conteúdos no meu YouTube sobre ferramentas de organização e planejamento. Eu, particularmente, né, que eu adoro esse tema também, eu uso agenda eletrônica do Google, eu uso muito Trello, eu não vivo sem esses dois mais, eu abro várias vezes por dia, mas eu demorei anos para aprender, anos. Evernote hoje é a minha biblioteca pessoal de arquivos de links interessantes, etc. Tem o Drive, meu Drive, minha vida, e tem papel e caneta também, tipo, todo dia. Eu, Cecília, uso 5 ferramentas de organização e planejamento de cara. Thaís Godinho, eu já ouvi falar numa palestra dela, usa 12. Porque a vida tem uma complexidade que requer uma metodologia que não é simples para dar conta dela. Mas Entendeu? você, isso não quer dizer que você falou que a vida, né, ela exige, né, porque ela é complexa. Mas a pessoa também, não adianta ela querer começar com 12. Ela não Tem vai conseguir. chance. Ela tem que Escolhe começar com um. um, Um. aí um, e Que eu depois acho que é dois. a agenda. Eu acho que Hum. primeiro é uma agenda. Pode ser de papel, se você gosta de papel. Pode ser eletrônica, se você gosta de eletrônico, de digital. O que não dá é deixar tudo solto. Tem gente que usa caderno. Um bullet, eu acho que chama, e a própria pessoa preenche a data, escreve suas tarefas, e a pessoa funciona super bem com o caderno. A forma de fazer, você pode escolher, mas deixar solto dificulta demais os processos. Ô, Cecília, voltando na Alessandra aqui, ela falou Isso. sobre como ela colocar esses tempos de descanso ao longo do dia, pequenos tempos Uhum. para que ela possa respirar e até produzir melhor. Só que e se o gestor, e aí eu acho que nós podemos falar isso, que o Brasil ainda está engateando nessa liberdade ali, Uhum. e se ela trabalhar numa empresa que ela não tem essa liberdade com o gestor, como que ela pode, qual o tempo que ela pode, como que ela pode aproveitar o tempo que ela tem, seja soldado pela empresa, como é que ela pode aproveitar algum tempo que ela tem para relaxar mais, o que que ela pode fazer? Realmente é difícil porque a gente está falando de uma mudança de cultura nas organizações e no nosso país. A gente sabe, né? A gente já falou disso numa outra live. A gente tem esferas. A gente tem esfera individual, que é o que a gente fala muito aqui, que é, tá bom, existe a realidade lá fora, mas minha vida tá passando agora. O que que eu faço com isso, com essa realidade cultural, né, e de vida que as pessoas me impõem? Ok, então tem a esfera organizacional e a macro, social, política e tudo. É interessante pensarmos em todas as esferas, então, em termos de organização, eu acho que vale abrir o diálogo sobre isso, levar a discussão em reuniões, um relatório, abrir a conversa, gente. Essas sementes, muitas vezes, pode parecer que elas não germinam, muitas germinam sim. Talvez num ritmo mais lento do que a gente gostaria, mas todos os processos de mudança começam com uma sementinha, com alguém que levanta o tema no ambiente corporativo, na sua empresa, ou dentro da sua própria cabeça, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Aí é o seguinte, a pessoa escutando sobre isso, uma vez ela fala assim, nossa, né, a gente trazendo dados do que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação ao índice de adoecimento, aos prejuízos para a humanidade a partir disso, não tem como a pessoa não ligar uma antena de cara para o assunto. Então eu acho que cabe conversar sim, mesmo que pareça que não vai dar em nada, eu acho que dá em algum lugar, de forma imperceptível no primeiro momento. Acho que vale aprender a se organizar melhor e planejar melhor as suas entregas diárias. E aí, olha, em cada dia, assenta antes de começar a trabalhar, como diz Tim Ferriss no livro Trabalhe 4 horas por semana, que eu adorei, inclusive. Ele fala: não liga o computador antes de fazer a sua lista diária no papel na sua frente. Não entra no turbilhão de tarefas profissionais ou do dia
antes de se organizar, antes de ter noção do que precisa ser cumprido naquele dia. Agora, o que eu acho? As pausas são inegociáveis. Porque eu falo de pausas, eu estou falando de 5 minutos. Eu não estou falando de ficar 30 minutos fora da mesa e fora do computador. Eu estou falando de 5. Eu estou falando na hora que você for fazer xixi, você coloca esse fone aqui no ouvido, coloca uma meditação de 1 minuto no ouvido, ou escuta uma música que te emociona, durante o xixi, respira, toma um copo d'água, dá um oi pro colega do lado, bate um papo furado e volta. Isso não é bobagem, gente. Isso é muito importante. Só que para isso você vai ter que pegar o seu planejamento do dia e raciocinar. 3 horas eu paro, por exemplo, 2h30 eu paro, aí depende da hora que você começa. Depois, 4h30 eu paro de novo, no máximo de 2 em 2 horas, e olhe lá, talvez até menos, dependendo da intensidade da tarefa, da atividade profissional. Tem horas que eu fico 1 hora, eu frito tanto a cabeça que eu falo, meu Deus do céu, eu preciso levantar daqui. E aí eu mudo de ambiente, às vezes eu vou regar minhas plantas. Eu tenho as plantas onde eu trabalho até como estratégia de preservação da minha saúde mental. É uma variação de atividade que eu provoco em mim. Ah, aí o pessoal fala, não, mas dá trabalho, né? Que bom que dá trabalho, porque minhas plantas me obrigam a sair da minha mesa e fazer uma coisa de diferente, porque senão elas morrem. Eu quero que elas estejam vivas. Então elas me impõem, elas me retiram daquela mesa, daquele computador. Às vezes eu esgotei, eu falo, eu preciso sair. Eu vou na esquina, eu tomo um sorvete. Eu já subi a pé para a Praça do Papa, respirando. E a gente vai aprendendo a perceber qual que é a hora de parar. Mas no planejamento diário, isso deve estar lá com uma bolinha vermelha, tipo stop, para, pausa. E a produtividade acontece a partir das pausas e não o contrário. Porque as pausas não devem ser negociadas. Isso vai segurar muito a sua saúde para que você não seja mais uma pessoa na estatística do adoecimento e muito em função de trabalho, muito em função dessa lógica do desempenho. Bacana, Cê. E pensando aqui né, nisso que você falou, quais seriam, né, aqueles baby steps que você fala, né? Eu gosto quando você fala. Quais seriam esses passos? Como que a gente pode levar um desafio para as pessoas que sejam pequenas atitudes que elas possam fazer uma melhor gestão de tempo? Eu fui falando algumas possibilidades hoje ao longo da nossa conversa. Eu vou repetir com mais clareza agora, e cada um de vocês que nos escuta, escolha algo, um próximo passinho para você praticar hoje. Tudo é aprendizado, gente. E aprendizado é repetição de intervenção, repetição da ação no caminho do que você quer para você, tá? Então tem que fazer uma vez, 2 vezes. Aí você vai esquecer, você fala, ó, como é que era mesmo? Aí você volta, o projeto escorrega, aí a gente volta, puxa. É assim, não tem nada linear nessa construção, não. É uma construção que vai indo dentro do possível de cada realidade também, né? Cada um está aqui hoje com uma situação de vida mais simples ou mais difícil, então tem tudo isso envolvido. Para hoje, por favor, dá uma olhada na sua agenda. Me fala se ela tá, se é um dia pesado, muito cheio de obrigações, ou se é um dia leve. Isso é uma coisa. Se você já tem essa facilidade de me responder isso com relação a este dia, dá uma olhada na sua semana, nos compromissos, e responda para si mesmo se é uma semana pesada ou leve. Essa clareza já ajuda demais, porque se é uma semana pesada, você precisa planejar pausas de restauração. A gente precisa fazer isso sempre. Mas para quem está com semana mais pesada do que o normal, é obrigatório. Não dá para negociar. Pode ser uma massagem, pode ser um cafezinho fora da sala,
pode ser uma ligação para um amigo engraçado que vai te fazer rir pra caramba. Pode ser uma volta no quarteirão, literalmente. Pode ser ir lá fora, tomar um raio de sol na pele, no rosto, fechar o olho e ficar em silêncio 1 minuto. Marque na sua agenda quais serão os momentos das pausas restauradoras ao longo da sua semana. Quer um critério para a gente começar? Uma por dia. Se você fizer hoje, para mim já está maravilhoso. Se você fizer uma pausa hoje, que não aconteceria se você não estivesse ouvindo a nossa live, eu fico realmente muito feliz. Porque de pausa em pausa a gente vai aprendendo a funcionar de um jeito diferente e a sustentar isso. A vida vai ter que esperar eu pausar. A empresa, o trabalho, minha família, as demandas, as obrigações vão ter que se ajustar à minha necessidade de pausa e não o contrário. Porque se eu ficar esperando o dia em que minha vida vai ser simples para eu pausar, isso nunca vai acontecer na nossa vida atual de hoje. Outra coisa legal é imprimir aquele quadro da rotina atual em branco para você fazer a sua revisão semanal. A hora que você preencher com as suas atividades obrigatórias, você vai ter uma noção do quão pouco tempo sobra para a gente. E o quanto a gente tem que ser bons gestores de tempo para pegar esses pequenos vazios e desfrutar, e respirar e restaurar. E outra coisa legal de fazer, com cada atividade que entrar nesse quadro da rotina seu, é raciocinar. Poxa, será que eu tenho que fazer isso, 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 isso? Eu tenho? Não tem outra escapatória? Porque a gente acha Tem que que fazer tudo tem que agora? ser feito, É, A gente acha que tem que fazer tudo e que tem que fazer tudo hoje e que tem que fazer tudo rápido. Às vezes você pode dividir com outra pessoa essa tarefa. Delegar, gente. Aprende a delegar também. Às vezes você pode entender que você não vai conseguir fazer e já tira da agenda, é impossível. Você está brigando com a realidade. E você pode simplificar uma atividade, Cecília. simplificar. Pode falar. Complementando, assim, além de saber delegar, simplificar, eliminar atividades que às vezes não é para ser agora, se você precisa, não adianta você cumprir aquela atividade ali se está te exaurindo, né? Se É, você está chegando desgastado no final do dia. A Ana isso. Carolina falou aqui que a agenda dela está cheia, mas a semana ficou tranquila porque ela conseguiu planejar. Então, assim, você pode Ótimo. ter uma agenda cheia, mas com uma semana tranquila, né? Porque você planejou, Pode. você dividiu, né? Você É, simplificou, talvez ela tenha simplificado algumas atividades, é. delegado coisas. Eu sou muito assim, eu gosto de assumir a coisa ali, e às vezes eu tenho uma dificuldade para delegar, e às vezes eu me pego nesse dilema, né? Cara, eu estou com a agenda super lotada, sem tempo para nada, sendo que eu tenho um time competentíssimo que eu delego ali, está resolvido. É E às vezes nós impressionante. não nos damos conta, né? Até delegar demanda aprendizado, gente, assim. Até para delegar a gente tem que aprender. Delegar é uma competência, porque eu tenho que entender que primeiro, que é possível delegar e depois, para quem delegar, como delegar, o que delegar. Então, assim, tudo é aprendizagem mesmo e dá para melhorar muito, muito, muito mesmo. A simplificação é linda. A gente acha às vezes, nossa, não, vamos encontrar no sábado. Talvez o melhor a fazer é ficar quieto em casa, em silêncio, vendo Netflix, vendo um trem, um filme, Netflix. Entendeu? Tem hora que a gente tem que reconhecer isso. Não, eu queria ir lá na festa, no encontro com os amigos, mas eu preciso parar. Se eu não conseguir parar na semana, então eu vou ter que parar agora e vou ficar quieto aqui. Porque até o lazer, às vezes, cansa. Cecília, nós estamos chegando aqui no finalzinho, então eu queria que você fizesse aí um, um final, aquela dica final sobre cansaço e gestão do tempo. Qual que é a palavra final que a gente pode deixar? Eu sempre gosto de pensar que as pessoas não precisam consentir com uma vida exausta, cansada demais.
restrita demais, assim, nesse sentimento de falta de tempo e que oprime, que adoece, a vida pode ser melhor. E aprenda, por favor, a gerenciar o seu tempo de forma que você tenha experiências de vazio e de silêncio. Abra espaço para o vazio. Abra espaço para o vazio. Isso não é simples, mas é possível. E se você fizer de minuto em minuto, daqui a um tempo até curto, você já não será uma pessoa tão vulnerável diante desse mundo acelerado demais, que parece que rouba o nosso tempo, como se a gente não fosse dono do nosso próprio tempo. Torne-se autoridade diante da sua agenda e não mais refém da sua agenda. Você recebe as 10.080 fichas de minutos por semana e você é dono dessas fichas. Elas são suas, porque você nasceu, elas são suas. Coloque essas fichas também no vazio e no silêncio. Ana Caroline fez um comentário aqui que eu achei maravilhoso o comentário dela. Ela escreveu que delegar na hora certa, pensando na pessoa que vai receber a tarefa. Porque não adianta também você delegar alguma coisa para exaurir outra pessoa, né? Às vezes você já sabe que é aquela pessoa, então assim, é muito importante nós, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa vida, ter o entendimento também que nós precisamos contribuir para a gestão do tempo de quem está com a gente, né, Cecília? Claro, claro. E se a gente está tendo a oportunidade, o privilégio de aprender sobre isso, que as pessoas ao nosso redor possam se inspirar na gente. Falar, nossa, que legal. Ah lá, a Cecília para, gente. Às vezes eu paro, até posso para falar assim, ó, parei. Que eu também estou debaixo desse guarda-chuva da exigência sem fim. Eu não estou livre disso, não, porque eu trabalho com isso. Mas aos poucos eu vejo que eu estou aprendendo e nossa, vale muito a pena, é muito legal. Muito legal. Inspirar E outras ela, pessoas. a Ana Carolina é sua aluna. Está entendido porque um comentário tão bom aqui, né? A Ana é demais, a Ana é empreendedora e está cada vez mais viva. Tem um trabalho intenso, gerencia uma casa de pessoas com transtornos mentais que moram na casa. Então, imagina o nível de responsabilidade e quantas tarefas ela não tem. E ela está conseguindo encontrar um caminho em que ela também tem tempo para ela. E que ela pode parar, que ela pode viajar, que ela pode e deve descansar. E ela, gente, não existe prejuízo nesse caminho, entende? Nem para ela, nem para o negócio dela. Então, assim, um funcionário que sabe parar é um funcionário que gera mais lucro para a empresa. Óbvio. Para mim isso é tão óbvio. E para o próprio gestor também, para o próprio dono, se ele souber fazer essa gestão, isso independe do cargo, se é funcionário, se é um funcionário Isso. é júnior, se é um sênior ou se é um CEO, todos precisam fazer essa gestão de tempo, né? Sim. Gestão de tempo é mal feita, é cansaço. Isso. Cansaço é caminho oposto da felicidade. Exatamente. Lembrando que as lideranças influenciam muito mais o ecossistema ali. Entendeu? Sim. Então, cada um, sim, precisa aprender isso. Agora, uma liderança que aprende, ela dissemina essa lógica da felicidade e da saúde para muito mais pessoas com muito mais facilidade. Então, essa é a responsabilidade das lideranças, dos gestores, né? É isso. Cecília, muito obrigado mais uma vez, né? Passa Eu que rapidinho aqui. agradeço. Sempre, né? O nosso próximo tema, falando, vai ser sobre cansaço e ganho de energia. É isso aí. Vamos mergulhar de uma forma mais específica nessa questão da energia. Vai ser muito bom, né, gente? É sempre muito bom a gente falar sobre temas tão importantes para a nossa vida, para a nossa felicidade. Né, Né? Hudson? E quando na primeira live lá nós falamos assim, é possível aprender a ser feliz, quando nós começamos vendo aqui sobre gestão de tempo, que é uma ferramenta que, sim, para mim, traz muita realidade do que aprender a ser feliz.
Aprender a ser feliz não é falar um mantra bonito, aprender a ser feliz não é sobre, agora eu sou um positivista, agora eu sou um cara, Aham, eu decidi que agora eu sou feliz. Não, é saber gerenciar a própria vida, né? Na linha do exatamente. tempo ali, né? É sobre É. a vida, é sobre Com todos os. longevidade. É, As pessoas, eu vejo muita gente achando que longevidade, Cecília, é um assunto para 50 mais, 60 é, mais. é. Só que quando ela chega nos 50 a mais ou 60 a mais, ela descobre que se ela tivesse começado lá atrás, Nossa, gente, é tão pesaroso ver as pessoas chegarem na velhice, sem terem olhado para si mesmas, para nada disso que a gente está falando ao longo da vida. O preço é tão alto, o preço é tão alto assim. A gente ganha tanto em olhar para isso antes. O que não quer dizer que pessoas mais velhas, de 80, 90, 100 anos, não possam se beneficiar. Eu realmente acho que sempre é tempo de começar, porque o fruto de reflexões como essas que a gente está fazendo e ações, eles acontecem no imediato. O dia de vocês hoje, eu acredito que vai ser um pouco diferente, sim, e no longo prazo. É no curto, no médio e no longo a gente ganha. Mas é claro que quem começa antes ganha muito mais, né? Ganha muito verdade. mais. Então, na próxima segunda, estaremos aqui, 12h07, falando sobre cansaço e ganho de energia. Isso aí. Cecília Xavier, muito obrigado mais uma vez Obrigada, nessa Hudson. rota da felicidade e da longevidade que nós estamos aqui nos propondo a fazer. Essa Isso, live, Terezinha está perguntando se fica gravada sim, manda para os seus amigos, manda para os seus colegas de trabalho, manda para isso, todo mundo e vamos caminhar isso, junto para uma sociedade mais feliz e para nós. isso. Não é isso? Claro, é isso. Se a gente diminuir um pouquinho o sofrimento também, só pegando o último gancho da sua fala, Hudson, é que ser mais feliz não é viver em êxtase 24 horas por dia, não. Não é isso não que a gente está ensinando aqui, Não, não. Se você diminuir um pouquinho o seu nível de sofrimento no dia, gente, isso é maravilhoso. Se você cria um momento positivo a mais para você no dia, valeu, né? Então e na trata-se disso. na rota da longevidade, o resultado vai ser a soma de todos esses momentos, né? Claro, Lá na frente você vai colher um, uma velhice menos estressada, menos doente, com a mente mais saudável, com a mente mais tranquila, é isso mesmo? isso, com a alma podendo pousar na sua realidade, seja ela qual for. E isso, desde agora também. Nosso trabalho aqui vai repercutir no seu futuro e hoje, tá bom? Hoje, já, 2 e já começou, já foi dada a largada. Entra nesse trem aqui, como diz Marilene. Bora, pega o seu Ótimo. assento no vagão. Bora, boa semana para todos, boa semana, Cecília. Boa Agradeço a semana. todos que participaram, indiquem aí para a gente, e quem não conseguiu pegar Isso, tudo, vai estar gravado, daqui a pouco já está disponível. isso aí. A gente se vê sempre, todo dia, sempre. Beijo Valeu, para todo Cecília. mundo. Ótimas Obrigado. pausas. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.